Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, do verso 10 ao versículo 13. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Amém. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, pela verdade bendita do Evangelho, em Cristo Jesus nosso Senhor. Estamos aos teus pés, Mestre amado, Mestre bendito, Jesus amado de nossa alma, Jesus de Nazaré. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos, nos ajuda essa noite mais uma vez. Tu és tão bom, tu ensina de forma tão maravilhosa. Jesus, nós te amamos, Senhor Jesus. E te amamos mais ainda quando ouvimos da tua boca as palavras de vida. Tu és a própria vida. Nós te louvamos, Senhor. Ajuda-nos essa noite mais uma vez, Pai. Que a tua palavra possa fazer o que somente ela pode fazer na vida do teu povo, na vida da tua igreja. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Te oramos, Senhor. Amém. Irmãos, nós estivemos considerando o ensino do nosso mestre na sua exposição da parábola do semeador. Que parábola, né? Que ensinamento majestoso. Vimos que o reino de Deus, ele avança pela palavra, e que jamais a palavra volta vazia, mas atua de forma dinâmica, condenando e salvando. Não é isso? Eu poderia resumir dessa forma. As reações à palavra e os resultados podem ser percebidos na rejeição, na suposta aceitação e na aceitação verdadeira da palavra de Deus. Então nós vimos isso na parábola do semeador, não é? A rejeição, suposta aceitação e, claro, a eficácia da palavra naqueles que ouvem e frutificam para a glória do Senhor. O fato é que está acontecendo algo por trás da história na história. De fato, a história está sendo conduzida por uma história maior, que nós chamamos da meta-história. O que está acontecendo, o que está se desenvolvendo. Por trás disso tudo, nós sabemos que o plano de Deus está operando. É exatamente isso que Cristo fala aqui para os discípulos. Ou seja, desde toda a eternidade, o Senhor estabeleceu todas as coisas. E tanto a rejeição quanto a aceitação da palavra fazem parte dos propósitos divinos que conduzem, claro, todas as coisas para a sua glória. Isso, então, a nós como crentes, nos leva à adoração, à gratidão, em admiração diante do Senhor por plano tão glorioso. Então, Jesus, quando aqui ele é indagado, ele é interrogado, né? Os discípulos perguntam a ele: o que está acontecendo? Por que esse tipo de ensinamento? Por que tu falas por figuras? O que está acontecendo, né? Então o Senhor fala para ele: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino. Hoje nós vamos falar sobre o mistério do reino, né? Os que aceitam a mensagem do reino, os que rejeitam. O que está acontecendo, né? Como Deus está agindo em tudo isso? Em primeiro lugar, eu acho que é importante nós ressaltarmos a beleza dos discípulos perguntarem a Jesus na particularidade. Quando eu olhei para esse texto, eu já conhecendo a maneira dos puritanos olhar para o texto bíblico, eles iriam com certeza destacar isso aqui, né? Ou seja, quando você tiver com alguma dúvida, quando você tiver com algum temor, quando você tiver com algum questionamento, procura o mestre. Procura o mestre e diz: Senhor, não estou entendendo. O que o Senhor está querendo transmitir com isso? O significado da parábola aqui lhes fugia a compreensão. Então, esse texto, o registro tanto de Mateus como Marcos, perguntando, os discípulos indagando, nos ensina isso, eu creio, a princípio, que nós devemos nos voltar para aquele que escreveu a história, a fim de nós entendermos de fato o que está acontecendo. Somente Deus, né, pode nos dar a compreensão
e nos transmitir o real significado da vida, ou seja, o quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Ou seja, somente Cristo pode nos ensinar. Por isso devemos dizer: ensina-nos, mestre. Mestre, o que isso quer dizer? Não é? O que isso quer nos transmitir? Não é? O Senhor Jesus, então, veja aqui a cena, não é? Os 12 e mais um número considerável de discípulos. Jesus, então, pacientemente vai lhes ensinar acerca do mistério do reino de Deus. Ou seja, Cristo, ao explicar o porquê ele estava usando as parábolas, ele diz que há por trás de tudo isso um plano, há um propósito, há um decreto estabelecido pelo próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, que é desconhecido pelos homens, que não é alcançado pelo intelecto humano, pelas filosofias naturais, que nós sabemos dessa vida, mas que está acontecendo, ou seja, está se desenvolvendo, está se desdobrando desde toda a eternidade. Então está acontecendo aquilo que Deus quer, o que Ele escreveu, o roteiro, e a maneira como isso se dá, a maneira como isso se desenvolve é muito gloriosa, a qual o Senhor Jesus chama de mistério. Interessante isso. Evangelho de Marcos, capítulo 1, veja, desde o começo, e de fato toda a pregação de Cristo, o conteúdo foi esse, ou seja, o reino está chegando. Logo quando ele começou a pregar, Marcos capítulo 1, o Senhor Jesus nos diz, veja, registra-se em Marcos, depois de João ter sido preso, Marcos 1,14, Jesus vai para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, ele está dizendo, já começou a se desencadear, as coisas estão acontecendo, o tempo, a palavra no grego, né, o pleroma, ou seja, a plenitude dos tempos, como Paulo vai falar, está se desenvolvendo aquilo que Deus estabeleceu desde toda a eternidade, o tempo está cumprido, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está chegando. Jesus falou da natureza do reino, não é um reino com aparência externa, ele falou onde o reino se localiza dentro de vós, seu poder. O fato é que o mistério do reino era a essência da missão de Cristo. E nós sabemos que o reino avança pela palavra, a missão. O apóstolo Paulo, né, de fato os apóstolos entenderam isso mais à frente, principalmente Paulo, ele vai por vezes falar desse mistério. Abra comigo em Romanos capítulo 16, o que acontece, né, é que quando a Escritura fala de mistério, quando Cristo fala do mistério, os apóstolos falam, eles estão falando exatamente disso, de um conselho eterno, de um plano eterno, que Deus tornou mais revelado, mais visível, mais notório aos olhos dos homens. Olha como Paulo conclui essa que é a carta que nós aprendemos a considerar como a mais teológica do Santo Apóstolo, e ele diz assim, em Romanos 16, na doxologia, né, no final, verso 25, ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. O mistério, ou seja, esse conhecimento guardado em silêncio nos tempos eternos. E que agora, Paulo diz, há 2000 anos atrás, se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Ou seja, os profetas do Antigo Testamento falavam desse mistério. Daniel vê nas suas visões. Daniel interpreta ali mesmo no sonho de Nabucodonosor a pedra que destrói aquela estátua e enche toda a terra. Nas visões de Ezequiel, nas profecias de Isaías, nas profecias de Jeremias, enfim, na lei, nos salmos, nos profetas. Foi manifesto, ele diz agora, foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Então o propósito de Deus é que haja um povo obediente, que obedeça por fé, creia nele, entre todas as nações, não apenas em Israel. Paulo diz isso. E ele então, de forma muito bela, é conduzido ao resultado inevitável da percepção do mistério, como eu falei aqui no começo. Ele diz ao Deus único e sábio, seja dada sabedoria por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. É sempre assim.
Conhecimento do plano de Deus, a revelação, nos leva à adoração. Por isso a importância de nós como igreja estarmos considerando isso. A compreensão do mistério, a percepção do mistério, do propósito de Deus, Ele conduzindo todas as coisas, para nos levar a nos admirarmos diante de tão grande salvação, sermos alcançados por esse Evangelho, estarmos aqui fazendo parte de Cristo, da igreja do Senhor. 1 Coríntios 2,7, você está com a Bíblia aí já, né? Praticamente na referência. Paulo diz, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. É disso que Cristo está falando. Mistério do reino de Deus. Efésios 1, veja comigo. Em Efésios é abundante, eu apenas separei algumas referências aqui. Veja comigo, isso é importante você entender na Escritura. Né? Mistério não é aquilo que existe às vezes aí algum cacuete, né? Pentecostal, neopentecostal. O que é mistério? Ninguém sabe o que é. Não é isso, não é? Mistério é a revelação do propósito de Deus, estava oculto, foi se tornando cada vez mais claro. Veja Efésios capítulo 1, versículo 9, Paulo diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo. Capítulo 3 de Efésios, versículos 3 e 4, Paulo diz, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Verso 9, me manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Mais uma referência, Colossenses, é bom esses textos, é muito bom até ler esses textos. Colossenses 1, verso 26, Paulo diz o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Propósito, conselho eterno de Deus. O Senhor quis dar a conhecer os seus santos, profetas e apóstolos, que se tornou assim o tesouro da igreja. É por isso que a igreja, então, é chamada por Paulo, 1 Timóteo 3,15, é a coluna e baluarte da verdade. A igreja sabe todas as coisas, ela entende todas as coisas, ela entende esse mistério, ela é a proclamadora e a agente do mesmo para a glória de Deus. Por isso Jesus fala dessa forma para os discípulos, né? A vós outros é dado conhecer o mistério. Que beleza isso, que glória. Nós entendemos o que está acontecendo, os crentes entendem o que está acontecendo. A parábola do semeador nos ensina isso, o reino de Deus está avançando, é pela pregação, corações são alcançados, existem sim falsas conversões, existem os que vêm e passam, mas nisso Deus está fazendo a sua obra, juntando um a um aqueles que lhe pertencem. Nós somos alcançados por esse plano glorioso e para esse plano glorioso. Nós não estamos à mercê de uma suposta fatalidade, nem nossas vidas são conduzidas por forças cegas, nem nossas vidas são resultados de processos aleatoriamente evolutivos, não, nada disso. Mas nós somos o povo do Deus verdadeiro que escreveu essa história e nos fez parte dessa história. Estabeleceu todas as coisas, nos deu a compreensão dela e nos está conduzindo para a sua glória. Isso sim é mistério. Beleza isso, né? A vós outros é dado conhecer o mistério, conselho, esse plano glorioso. Volta comigo para Marcos capítulo 4, ele vai dizer, o mistério do reino de Deus, né, é dado a conhecer a vocês, mas não os de fora. Ele diz, tudo se ensina por meio de parábolas, Jesus fala, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Ou seja, os não eleitos não entendem e nunca entenderão. Jesus faz uma distinção clara, ele diz os de fora. Essa expressão João utiliza quando ele fala também, pelo menos a mesma ideia, ficarão de fora. Existem os que estão dentro do aprisco e existem os que estão fora. E os de fora não entendem.
E é interessante isso porque Jesus fala de parábolas, e é um ensinamento simples. Não há complexidade na mensagem do reino. De fato, a mensagem do Evangelho é extremamente simples. Porém, a compreensão da mesma se dá unicamente por revelação. Lembra que Paulo diz assim: a mim me foi dada a revelação. Paulo conhecia as Escrituras do Antigo Testamento de forma como nenhum de nós talvez vá conhecer durante a nossa vida toda. Ele cresceu, hebreu de hebreus, ele era judeu, ele foi educado, foi criado, educado aos pés de Gamaliel. Então Paulo tinha um conhecimento das Escrituras, mas ainda não havia compreendido o quê? O mistério. Mas na hora certa, no tempo determinado, sendo ele um eleito, veio a ele a revelação, e ele então passou a entender o mistério da obediência por fé para os gentios entre todas as nações. O fato é que o homem natural, ele entende tudo que é narrado acerca da vida de Cristo, da encarnação, da sua morte, da sua ressurreição. Até mesmo o homem natural acredita ser Cristo uma pessoa, ou seja, a sua vida um fato histórico. Muitos se comovem com a história de Cristo, extraem várias lições e princípios preciosos. Porém, a compreensão salvadora, a luz que ilumina o entendimento, é um milagre, de fato é o milagre da regeneração. É impressionante isso. Você ouve as mesmas coisas, você pode pegar uma pessoa que, os de fora, vamos usar a linguagem bíblica. Você pode dizer assim: quem foi Jesus? Ele vai dizer: o Filho de Deus. E você crê que ele de fato existe? Sim, ele viveu aqui. Isso é comprovado, isso é história, não tem como negar. Ele não morreu, ele não ressuscitou. As pessoas dizem: veja, aplicam o princípio da ressurreição para a novidade de vida. Eu cresci na escola, né? Escola, enfim, ensinando Páscoa, comemorando Páscoa, falando exatamente da vida, da renovação, comunhão, mas completamente cegos, todos cegos. Atos dos Apóstolos, abre comigo, gosto muito desse texto aqui. Olha como é interessante esse texto. Atos capítulo 26, abre comigo a escritura. Selecionei um ponto, eu lembrando, enquanto estava meditando esse texto. Atos 26, o apóstolo Paulo aqui está falando diante de Festo, né? Diante também de Agripa. E olha o que está escrito aqui no verso 24, Atos 26. Dizendo estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Duas coisas aqui: verdade, revelação. Bom senso. O senhor sabe que eu não estou falando de coisa absurda. O senhor está entendendo o que eu estou falando. Tudo o que eu estou falando é possível, é viável, é verossímil. Isso é verdadeiro. Isso é bom. Olha a sequência, nós temos aqui dois homens de autoridade, investidos de autoridade, aqui Festo, na sequência, olha o que está escrito no verso 26, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, falando de Agripa, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, o evangelho é de conhecimento global. Claro, existem povos que ainda não ouviram, ou que ouviram em outro tempo, mas o fato que Paulo está dizendo: olha, o que eu estou falando é do conhecimento de todo mundo. Não é oculto a ninguém. Porquanto nada se passou em algum lugar escondido. É verdade o Evangelho, não há nada obscuro. Paulo então se dirige ao rei Agripa, veja que beleza isso. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Ele sabia que Agripa tinha uma relação com a fé judaica, né? Conhecia as profecias. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Eu estou entendendo tudo, mas não dá para mim.
Não dás. Por quê? Porque os de fora não entendem. Até se comovem. Até dizem a verdade. Rapaz, isso aí é uma coisa muito boa, muito interessante. Paulo diz, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Que beleza isso. Por um homem se encontrar morto em seus delitos e pecados, o mesmo não consegue compreender e nem perceber as realidades eternas e invisíveis do reino que se encontram do Evangelho. Paulo diz isso em Efésios 2, o homem, ele diz assim, olha comigo, capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo fala da seguinte maneira, ele diz no verso 1 a 3, ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, o homem é arrastado por um sistema orquestrado por Satanás, que se apresenta para ele como uma verdade por excelência. Ele acha que entende todas as coisas, que sabe todas as coisas. No mesmo contexto da epístola, Efésios capítulo 4, verso 17, Paulo vai dizer, isto, portanto, digo no Senhor, testifique que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Percebam, não há condição, não há possibilidade do homem por si mesmo entender o Evangelho. É por isso que Jesus falando aos fariseus que tinham conhecimento das Escrituras. É impressionante isso. Isso é assustador. Isso deve nos levar de fato ao temor e à gratidão a Deus pela compreensão, a reverência diante da revelação do mistério a nós. Jesus fala em João 8, verso 43, para os fariseus, para as autoridades ali, ele diz, qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Mas eles estavam ouvindo, mas não ouvindo de forma salvadora a revelação. Interessante que eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, rapaz, fulano não crê no Evangelho porque ele é muito inteligente, assim, aí ele precisa de muitas respostas. Já ouviram isso? Ele é uma pessoa muito estudada, ele tem que ser convencido. A pessoa acha que argumentos ou evidências levarão alguém à fé, levarão alguém a crer no Evangelho. Não é a inteligência que impede a pessoa, nem é a perspicácia da pessoa que precisa ser vencida, superada, não. O que impede ela de crer é o pecado, é a escravidão. Ouvir, estudar, conhecer, se admirar, se comover, citar as Escrituras. Vocês não ficam um pouco confusos, não? Assim, entendo o que eu estou querendo dizer com confuso. Parece que todo mundo é crente hoje, né? Não é assim, não? O pessoal jogador de futebol, faz 3 gols, né? Aí pede um hino. Aí diz, rapaz, olha aí. A pessoa ganha uma medalha de ouro, um hino. Aí quando você vai ver uma entrevista com uma pessoa, você diz, rapaz, tomara. Você vê, não tem nada de compreensão do Evangelho. É indo daqui, indo para lá, é conversa daqui, conversa para lá. Ou seja, um evangeliquez, uns clichês, mas nada de fato de compreensão. Nós não percebemos isso, a essência do Evangelho nas palavras da pessoa, na vida. Como também não é de maneira nenhuma clara a capacidade que fará você alcançar os segredos divinos, mas unicamente se Deus mudar a tua história. Unicamente isso. E isso pode acontecer essa noite, ou seja, Deus pode abrir o entendimento de alguém essa noite de forma como Ele faz, gloriosa, milagrosa. Eu sempre trago à memória o dia em que Cristo me chamou. Eu não ouvi argumentos teológicos. Eu digo isso para os irmãos várias vezes. Eu não precisei ser convencido da relação da ciência com a fé. Não precisei de nada disso. E na realidade não é isso que acontece. Simplesmente aquela irmã dizia para mim, jovem, Jesus pode mudar a tua vida.
Jesus quer te salvar. E eu entregue as minhas paixões onde eu estava. O Espírito Santo chegou para mim e apresentou Jesus Cristo. E já faz mais de 30 anos que eu não consigo sair dos pés dele. Eu digo que eu não consigo porque, como pecador, a gente ainda desobedece. E nós, então, devemos aqui louvar o Senhor, porque isso não quer dizer que nós, olha os de fora, né? Vocês nem têm, nós temos, não é isso. Pelo contrário, é o que? Senhor, louvado seja o teu nome, que nos alcançou nas nossas densas e profundas trevas e nos trouxe para o reino da luz. Louvar a Deus por isso. Jesus está dizendo para os discípulos exatamente isso. Veja, Marcos capítulo 4, quando ele diz assim, a vós outros é dado conhecer o mistério do reino. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Estão vendo, mas de fato não veem, estão percebendo, aliás, estão ouvindo, mas não estão ouvindo, não entendem o que há por trás. Nunca mais falei do peregrino, né? Tem que estar falando para os irmãos lembrarem também. John Bunyan. É muito belo quando cristão com seu fardo, né? Ele passa muitas dificuldades e passa ali pelo castelo ali, né, com o intérprete, e ele ouve muitas coisas, né, sábias e tudo, mas ele continua com o fardo. Eu acho isso interessante. Eu acho que Bunyan tinha um propósito de mostrar o que ele vai realmente narrar ali. De repente ele olha, vê um monte e vê uma cruz, lembra? Aí ele olha para a cruz. Enquanto ele olhava para a cruz, as lágrimas começaram a correr dos seus olhos. O fardo se desprendeu dele, rolou e foi para dentro do túmulo de Cristo. É uma visão que Deus dá, é uma revelação. Olhai para mim e sereis salvos, diz o Senhor. Isaías 45, 22, foi o texto que Cristo alcançou nosso irmão Spurgeon, né? Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Então, o mistério do reino, nós entendemos, os não eleitos não entendem, e nós entendemos por revelação. Jesus diz, a vós é dado conhecer. E aqui eu acho interessante porque a simplicidade do Evangelho é a ruína dos soberbos. A simplicidade do Evangelho. Porém, é a glória dos humildes. Porque é uma mensagem que abate qualquer arrogância, né, alcança o mais simples e iguala a todos em que, como pecadores carentes da glória de Deus. De fato, as verdades benditas do Evangelho, embora divinas e profundas, nós vamos passando a vida e nunca vamos conseguir exaurir. Elas alcançam os corações dos eleitos numa singela e poderosa simplicidade. Mateus capítulo 11, veja, eu gosto muito desse texto, né? Se pastor, eu gosto de todos os textos, então pronto, vamos para esse aqui também. Mateus 11, olha o que está escrito. O contexto é interessante porque Jesus prega em várias cidades e faz sinais ali, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, e as pessoas não se arrependem. E poderia dizer assim, puxa, existe pregador mais eficaz do que o mestre? Claro que não. E por que elas não se arrependeram? Jesus então glorifica ao Pai pela realidade do mistério. Ele diz, olha, Mateus 11, verso 25, por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser o quê? Revelar. Revelação. A palavra ficou também muito estigmatizada, né? Pelos contextos pentecostais, não pentecostais, Deus está me revelando, como coisas além do que a Escritura apresenta, mas a nossa vida do crente, lembra quando a gente pregou o primeiro sermão aqui em Apocalipse, né? Revelação, revelação de Jesus Cristo. Nós precisamos de revelação, de Deus se abrir, de Deus se descortinar, de Deus se mostrar para nós. Desde o Éden, quando Deus cria o homem, coloca ele no Éden, Deus se revela para o homem, Deus fala com o homem.
E aqui eu creio que é muito importante nós considerarmos que, embora uma vez salvos, aqui eu acho importante nós termos cuidado com isso. E nós nos aprofundemos, né, nas verdades benditas e passemos a compreender elas de forma até mais apurada. Ainda assim, nós precisaremos, e de fato precisamos, sempre trazer à memória a relação humilde e dependente da revelação para aproveitamento real das verdades do Evangelho. Deixa eu colocar aqui mais em miúdos. Quando Cristo lhe chamou, foi alegria, foi vida, não é? O Evangelho, a beleza. Aí você começa a tomar gosto pela leitura. Very well. Muito bem, muito bom. Você lê livros, você começa a discutir teologia, né? Rapaz, é o mesmo caminho, né? É impressionante isso. Aí começa. Aí vamos começar a conversar. Aí começa as disputas. Aí começam os questionamentos teológicos. Quantos anjos cabem na cabeça do alfinete? Né? Como eu falo aqui, as questões, né? Você é infra ou é supra? Eu me lembro no tempo quando eu comecei a estudar. Vocês e aí, não era pastor, nem seminarista, era seminarista. Seminarista é infra ou é supra? Aí os irmãos, o que é isso, né? Infra, supra, né? O fato é que nós temos que ter cuidado com isso. Você conheceu Cristo por revelação. Não pense que a sua relação com a Bíblia seja agora de manipulação da Bíblia. A Bíblia não está à mercê do seu intelecto. Ela continua ainda sendo necessária para a sua vida a revelação. E isso, humildade, dependência de Deus. Irmãos, já passei por todas essas questões aí. Cheguei um momento na minha vida que eu não paro, entendo o que eu vou dizer aqui, para discutir teologia. Eu vou ver. Isso acontece, então que você não seja crente por isso, viu? Mas eu paro quando alguém está lhe dizendo assim, pastor, como Jesus é maravilhoso. Como é? Ele é belo demais, irmão. Pastor, que beleza, Cristo perdoa os nossos pecados. Você vê que a teologia passa a ser uma carta de amor. E não um querer vencer um outro em querelas, em debates teológicos. Quem fez isso, quem não fez. É isso ou não é? Ficam pegando a pessoa de Cristo, colocando como se fosse no microscópio, querendo dissecar as pessoas da divindade, querendo entrar nos mistérios da divindade. Isso chega até a ser profanação. Tira a sandália dos teus pés. Não te achegue para cá de forma ousada, porque esta terra é santa. A gente tem que ter cuidado com isso. Irmãos, 2024, né? Nesses 31 anos, eu vi tanta gente capaz vir e ir. Tanta gente. Porque golfavam teologia, golfavam os livros teológicos. Hoje em dia é só o que tem, né? Comunidade, é grupo do WhatsApp, é não sei o que aí, Facebook. Não, Facebook mais não, né? Thaís? Daqui a pouco o pastor vai falar do Orkut, né? Instagram. E as pessoas... né? Gálatas 3, abre comigo. Irmãos, esse texto aqui, preste atenção no que Paulo está dizendo aqui. Gálatas 3. Você recebeu a verdade por revelação. Não queira andar de forma arrogante, achando que não precisa da revelação para continuar entendendo e vivendo o mistério do reino de Deus. Gálatas 3, Gálatas insensatos! Quem vos fascinou, a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como quê? Crucificado. Irmãos, o que é que Paulo está dizendo? Na hora que eu preguei para vocês, Gálatas, vocês viram Cristo na cruz. E eles foram o quê? Salvos. A pregação expõe o Cristo crucificado. Essa é a verdadeira pregação. Confronta o pecado, mostra o perdão em Deus, em Cristo Jesus.
E ele continua: quero apenas saber isto de vocês, de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Veja, a pregação do Evangelho nos comunica o Espírito Santo. A pregação da fé, o que está acontecendo aqui é o Espírito se dando a nós pela pregação da fé. O mistério, o milagre, a glória está acontecendo nesse lugar. Mas olha o que Paulo continua dizendo: vocês são assim insensatos, que tendo começado pelo Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Olha a conclusão de Paulo: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como é que Deus opera milagres na igreja? Como é que Deus dá do seu poder? Como é que Deus age no coração dos crentes? Pela pregação da fé, e não por querelas teológicas. Os gálatas estavam: nós somos judeus, preciso circuncidar, preciso não se circuncidar. Circuncida ou não circuncida? Somos mais crentes ou menos crentes? Os judeus são mais crentes do que... Paulo, gente, o que é isso? Vocês perderam o foco da cruz. Em vez de se admirar de Jesus e continuar dependendo dele para a salvação, vocês estão agora querendo fazer dele objeto de discussão teológica de vocês. Vocês estão se aperfeiçoando na carne, com a Bíblia na mão. Não pode isso. Veja como isso é um mal que acomete a igreja, isso é um mal que acomete a muitos crentes, muitos jovens, muitas pessoas que começam a lidar com as verdades chamadas calvinistas, como nós falamos. Aí começa a querer dizer o que Cristo é, o que Cristo não é, se Cristo na eternidade era filho de Deus, se não é, vá primeiro. Tem coisa que eu não posso dizer aqui. Deixa pelo menos o dente de leite sair, homem. Né? O dente de leite, né? Lembra do dente de leite? Muda pelo menos a tua dentição na tua fé. Para querer falar de pecabilidade, impecabilidade de Cristo. Claro que ele nunca cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Quem dentre vós me acusa de pecado? E todo mundo fica calado e diz amém. Pronto. Os crentes que creem em Cristo, homens e mulheres, não chegam na igreja para querelar a teologia, mas abraçar a ortodoxia, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, amém? Que é isso? Isso é triste. Por isso que eu digo que eu não paro para essas discussões. Às vezes, claro, como pastor, eu tenho que sanar dúvidas, mas eu observo o espírito da pergunta. Eu fico atento a isso. A natureza, o espírito, que às vezes a pessoa: pastor, me diga uma coisa. Vixe. Pastor, quer bem dizer, ó. O que é que o senhor acha? Que ele faz uma pergunta, um apurado, um arranjo, aí joga para você porque ele já está querendo colocar você contra o outro grupo que ele está querendo vencer no debate. Às vezes eu digo assim: não sei não. Sei não. Tá certo. Irmão, vou aqui beber água. Vem um jato, a irmã me chamando ali. Não tem como se eu participar não desse debate? Não, estou operado. A compreensão de quem Cristo é se dá unicamente pelo poder do Espírito Santo. Mateus 16, 17, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi sangue nem carne que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Conhecer a mim é o Pai que concede a revelação. Pedro ali, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Interessante que, embora vivendo e andando com o Mestre, Pedro não chegou a essa conclusão mediante a carne, né? Foi um momento singular. Abre em Mateus capítulo 16, deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês. Mateus 16, olha o que está escrito aqui. Olha o que está escrito. Verso 15 de Mateus 16. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Oh, coisa linda, olha. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, ou seja, Simão filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus.
Agora veja aqui o perigo. Olha como é interessante. Após essa bendita revelação que Pedro tem pelo Espírito, ele se empolga na teologia. Não é não? Ó. Aí Jesus começa a dizer que ele é Pedro e tal, sobre essa pedra, de ficar em minha igreja. Pedro, né? Aí Jesus, eu vou ter que morrer. Não, peraí, mestre. Tu não vai acontecer isso contigo. Ele começa a teologar. Jamais, de maneira nenhuma, isso acontecerá contigo. Ou seja, Pedro começa pelo Espírito e desdobra na carne. Aí o Senhor diz, para trás de mim, Satanás, esse tipo de leitura teológica pertence ao diabo. Eu vim para sofrer, eu vim para morrer, eu vim para ressuscitar. Essa é a minha obra, essa é a minha missão. Tu não entende das coisas de Deus. Interessante como a gente pode estar no Espírito e ir para a carne. Tenha cuidado com isso. Estava falando hoje mesmo. Saí para almoçar com os pastores aqui, me convidaram. Pastor Royce, pastor Evandro Júnior. E a gente dizendo, né, pastor, foi esse o tempo, assim, da gente, né, a gente se empolgava, né? Eu me lembro da minha época, os pastores chegavam uma pessoa, um prodígio teológico, alguém que sabe falar, alguém que sabe escrever. Isso não quer dizer nada, porque não é isso que a Escritura busca. A Escritura busca joelhos calejados, olhos marejados, corações contritos, homem que ame suas famílias e vivam para a glória de Deus. Deus os pinça para o ministério. Não é prodígio em teologia. É por isso que, com o tempo, isso fez muito mal à sociedade cristã. Os irmãos estão entendendo? Eu não sei se daqui, eu não sei quanto tempo eu vou viver ainda, mas eu fico pensando, essa nossa época vai ser objeto de estudo. E assim, de quanto mal pode ser feito a uma igreja pela própria teologia. Já pensou nisso? Dos crentes não viverem a vida comum, do amor, da piedade, mas ser só uma realidade, né? Como a gente fala de cabeções teológicos, discutindo e brigando, prescindindo da revelação e andando segundo a carne. É isso que Paulo fala acerca dos Gálatas. Sendo assim, irmãos, percebam, a revelação divina jamais irá prescindir do contexto relacional, ou seja, de intimidade com o Senhor, o que caracteriza a verdadeira piedade. Salmo 25, 14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Salmo 145, verso 18, perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam, de todos aqueles que o invocam em verdade. O Senhor está perto de quem invoca. Senhor Jesus, me ajuda a entender isso. Senhor, o que Tu queres transmitir? Fala comigo. Em Marcos 4, 11, quando o Senhor diz ali no nosso texto, né, Ele fala exatamente isso. O quê? A vós outros é dado conhecer o mistério. Nós fomos salvos por revelação, somos santificados por revelação, vivemos na dependência da relação, que se dá mediante uma vida íntima com Deus verdadeiro, em nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos começar no Espírito e nos aperfeiçoar na carne. E isso é feito teologicamente. Precisamos entender o mistério. O Senhor nos revela o seu mistério. Os de fora não entendem. Nós entendemos. Mas vamos entender e continuar vivendo pela revelação e não de forma carnal. Marcos 4, então, Jesus vai dizer, para nós concluirmos aqui, ele diz assim, veja, volta comigo lá os versículos 11 e 12. Olha o que está escrito. A vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam, né? Estão vendo, veem, não percebem, e ouvindo, ouvem, não entendem, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Essa é uma alusão que Marcos nos traz aqui de Isaías, capítulo 6. O que nós vemos aqui é a soberania de Deus que, por fim, prevalece em toda essa questão do mistério, da compreensão dele, da não compreensão. Isso tudo é Deus soberanamente conduzindo. Ou seja, Ele é soberano, Ele reina. Ele dá a conhecer a quem Ele quer e Ele não dá a conhecer a quem Ele não quer dar a conhecer. Marcos faz alusão, Mateus faz uma citação. Essa passagem de Isaías ela é muito importante. É um capítulo determinante do comissionamento do profeta Isaías. Capítulo 6 de Isaías. E se dá num contexto frágil politicamente. Uzias havia morrido.
Um rei que reinara por mais de 50 anos, a estabilidade da nação estava em jogo. Isaías era amigo do rei, tanto que a visão começa no ano da morte do rei Uzias. Aquilo pesava para ele. Eu fui ao templo, ele foi orar, ele foi buscar a Deus, ele foi chorar diante do Senhor, e preocupado, claro, com a situação da nação, numa instabilidade política e, claro, numa situação moral complicada, em que Israel desobedecia aos mandamentos de Yahvé. Como diz no capítulo 1, Isaías falando de Israel, que eles ficaram como Sodoma, como Gomorra. O que acontece então? Isaías vê o Senhor em um alto e sublime trono. Ou seja, ele está reinando mesmo em meio a esse caos. Ele continua majestoso e sendo glorificado. Ele continua perdoando, Isaías é purificado. E Isaías é comissionado como profeta. E até mesmo o resultado da mensagem, Isaías aprende que quem ouvirá e quem não ouvirá, tudo isso está sob o controle de Deus. Quem obedecer e quem não obedecer, ele deveria pregar e o resultado soberanamente estava sendo conduzido pelo Senhor. Então Jesus traz esse texto, traz esse contexto, porque Jesus foi ele que apareceu ali para Isaías. Da mesma forma que ele agora comissionou os profetas, ele está comissionando, claro, seus santos apóstolos. João capítulo 12, nossa última referência, aqui, separei para nós. Olha o que está escrito, João 12, verso 37. Olha o que está escrito. João 12, 37. Embora tivesse feito tantos sinais, na sua presença não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Isso aqui é uma citação de Isaías 53, né? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. O mesmo texto que Marcos está usando em alusão, e Mateus citando no capítulo 13. Isso disse Isaías. Olha a beleza do que diz João aqui. Porque viu a glória dele. Ele está falando de Cristo. E falou a seu respeito. Isaías viu a glória de Cristo. Versículo 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Mas por causa dos fariseus não confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ou seja, Isaías viu a glória de Deus em Cristo. Daí nós podemos compreender, na citação do próprio mestre, que o Evangelho, que é a glória de Deus, se manifesta soberanamente em Cristo para a condenação e para a salvação. Esse é o mistério revelado. O mistério revelado. Os de fora não entenderão, os de dentro entenderão, porque Cristo assim quis se revelar a eles. E isso tudo é Ele reinando através do Evangelho. Que beleza isso. Ele reina. Lembra dos salmos reais? Ele está aqui essa noite fazendo o que e como lhe apraz. Vida para vida e morte para morte. Se você assim crê, vivo você está. Essa é a beleza do mistério que Deus concede a compreensão para os que lhe pertencem, que soberanamente Ele designa para a vida e para a morte. Irmãos, os céus dominam. É isso que diz o profeta Daniel. O conselho eterno está sendo executado. O mistério está se desenrolando. O reino está avançando. Os eleitos estão sendo arrebanhados. E a glória do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Amém? Pai Celeste, louvado seja o Teu nome por Tua palavra. Graças te damos por tão grande revelação. Pelos olhos abertos, pelos corações dilatados, pelos joelhos dobrados. Em gratidão e admiração, nos prostramos diante de Ti essa noite. Porque o Senhor resolveu se revelar a nós. Ó Deus bendito, ajuda-nos, não deixe de maneira nenhuma nos aperfeiçoarmos na carne. Não queremos tirar os olhos da cruz
e ficar atrás de conceitos ou querelas humanas e perder o foco do Espírito que é concedido mediante a pregação da fé. Tu está no controle de tudo. E nós sabemos que o reino avança. E nós oramos, venha o teu reino com poder. E faça a tua vontade. Hoje pode ser uma noite em que o Senhor se revele também. Aqueles que ainda não te conhecem possam dizer, eu agora estou entendendo. Eu era cego, mas agora eu vejo. E os santos, os que creem em ti, possam dizer, estamos vendo cada vez melhor. Porque o Senhor é Deus da revelação, das Sagradas Escrituras, para a glória de Deus Pai. Assim nós choramos, Pai, em Cristo Jesus. Amém.